Boa noite, gente. Boa noite. O nosso tema de hoje é sobre o sentimento de culpa, né? E como que a gente pode trabalhar esse sentimento de culpa que tantas vezes nos bloqueiam em diversos aspectos da nossa vida, né? E então, assim, eu vejo que é muito comum, principalmente entre as mulheres, carregarem esse sentimento de culpa, né? Por diversos, é uma infinidade de, de, de variáveis que estão envolvidas ali. Então, as variáveis familiares, do que a gente aprendeu na nossa família, as variáveis também da sociedade onde a gente está inserida, também muitas vezes eles nos condicionam automaticamente a ter esse sentimento de culpa, a gente carregar isso, mas agora no momento que a gente está vivenciando, né, da transição planetária, isso está mudando. Porque para a gente reconectar com a nossa essência, o nosso eu sou ali, o nosso poder divino, é necessário que a gente se liberte de todos esses sentimentos mais densos, né? E um deles é o sentimento de culpa. Então é algo assim que todo mundo tem que trabalhar isso muito internamente, porque isso bloqueia todos os aspectos da nossa vida. Bloqueia a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, bloqueia os nossos relacionamentos, os relacionamentos amorosos. E a culpa também, ela pode até causar doenças a nível físico, dependendo ali né, quando isso se torna algo crônico, assim, que você carrega ali durante tantos anos da sua vida, aquele sentimento pode gerar depressão, ansiedade. Então, é muita coisa que tá envolvida nisso. Então, por isso que Sim, é bem interessante a gente falar o que a gente pode fazer para trabalhar esse sentimento que nos importuna tanto e nos impede de evoluir, né? De conquistar os nossos sonhos. bloqueia, né, Fê? Eu acho Mas, que. Ai, os comentários, né? Eu acho que vem muito dessa questão também da comparação, sabe? Da gente não saber lidar também com os erros da vida, né? Tipo assim, com os nossos erros. A gente julga aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando a gente erra, aí vem aquela coisa da gente se punir, né? Da gente se sentir essa culpa, essa frustração e fica remoendo tudo isso. exatamente. E só uma coisa também, um recado para dar, né, pro pessoal, quem for ficar até o final, a gente vai dar um exercício que é super potente, que eu amo fazer. Nossa, ajuda demais a gente a liberar esse sentimento de culpa, pelo menos aliviar, né, o que a gente está sentindo. Então, quem ficar até o final, vocês vão participar desse exercício que a gente vai fazer juntos, ao vivo, essa prática, para a gente poder liberar esses sentimentos de culpa que a gente carrega, né? Isso vai ser no final, vai ser a última coisa ali que a gente vai fazer nos últimos 15 minutos da live. E é exatamente isso que você falou, né? A culpa, o que ela é? É quando a gente começa a sentir que a gente fez alguma coisa errada, que a gente fez alguma coisa que não foi bom o suficiente, que não. Nessa ideia, isso vem por causa do sentimento que a gente tem muitas vezes de comparação, do que a gente tem, do que a gente vê de certo e errado, né? O que a gente classifica como bom, como ruim. Então, se eu fiz algo que eu classifiquei como algo errado ou ruim, eu começo a me sentir culpada. E muitas vezes também vem desse senso de comparação. A gente começa a se comparar com outras pessoas. Nossa, eu fiz dessa forma, o fulano fez melhor que eu, sei lá. Você começa a entrar nesse círculo vicioso, né? E aí isso é muito ruim, porque você acaba se auto-sabotando, depois deixa de fazer muitas coisas por acreditar que você não é bom o suficiente, você não é merecedor, e tudo isso tá ali interligado nesse sentimento de culpa, né? Sim, E, e eu falo assim que é muito importante a gente sempre buscar entender de onde vem esse sentimento de culpa, né? Primeiramente, assim, primeiro você toma consciência, né, em relação ao que você está se sentindo culpado na sua vida. Então, faz uma lista aí, né, de todas as situações que acontecem no meu dia a dia, na minha vida, e que me vem essa sensação de culpa, como se eu tivesse feito algo errado, sabe? Como se eu
não podia ter feito daquela forma. E aí, nesses momentos, você vai identificar ali, né, quando é que você está sentindo essa culpa. E aí, depois disso, você começa a se questionar e a tornar um observador mesmo das suas atitudes ali, dos seus sentimentos. Tá, eu tô sentindo essa culpa. Mas peraí, o que eu tô acreditando? Quais as crenças que eu tenho que estão me fazendo me sentir culpado? O que eu tô acreditando que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Quando eu comecei a acreditar que eu fazendo isso era errado, né? Quando eu comecei a acreditar que fazendo isso não é legal, principalmente, qual a origem, quando você começou a acreditar nisso e quem te ensinou que isso não era legal, que isso era errado, que isso você não poderia fazer, para que você então começasse a sentir que você estava errada, que você era culpada, que você poderia ser punida, principalmente ali na infância, né, que é onde a gente adquire a maior parte mais de 90% das nossas crenças, dos nossos traumas, do que a gente acredita, dos sentimentos que a gente leva para a nossa vida adulta, são formados ali na infância. Então, eu sempre falo assim, para identificar, sabe? Começar a se questionar. De onde vem isso? Qual é a origem desse sentimento? Quando ele começou na minha vida? Porque é lá na raiz, né, que você vai conseguir trabalhar, né? E ressignificar isso. Essa culpa, esse sentimento de culpa. Sim. E tem coisas, né, que a gente não tem nem noção que vem daquilo ali, né? Hoje, por exemplo, eu recebi a questão da produtividade, né? Eu recebi uma resposta na caixinha de pergunta de falar sobre eu me sinto culpada por não ser tão produtiva. E às vezes a gente nem sabe de onde que isso vem, né? E é tanta coisa que foi imposto pra gente, que a gente aprendeu, né, de uma forma assim, distorcida, igual essa questão da gente sentir culpa, da questão de ser mais produtiva, vem muito pela questão da forma como a gente aprendeu a lidar com o tempo, né, Fê? Isso. Com esse calendário, com esse calendário linear. Então, é como se a gente aprendesse que a gente tem que estar produtiva ali todos os dias, trabalhando, né? E a gente esqueceu dessa nossa natureza cíclica, né? Que a gente não tá da mesma forma todos os dias. Tem dia que você vai estar produtivo e tem dia que você não vai estar. E tudo bem, né? Então, a gente se sente culpado quando a gente tá cansado, quando a gente não consegue fazer aquilo tudo que a gente colocou ali para fazer, né? E a gente nem sabe muito de onde isso vem, né? Então, olhar para tudo aquilo que a gente foi aprendendo, sabe? Eu, por exemplo, eu só sei disso porque eu sempre senti essa culpa de questão de produtividade. Eu só sei disso pela questão de estudar os calendários ancestrais, né? Porque eu nem imaginava que a gente tinha aprendido de uma forma distorcida isso também. A gente tem que ressignificar muitas coisas, né, do que a gente traz para nossa vida, essa questão do tempo, né? Muitas vezes isso é um mal do nosso século, né? Que é você sentir que você não produz tudo aquilo que deveria produzir, porque a gente meio que foi ensinado a ser uma máquina de produção, né? De você tem que você produzir o máximo, porque aí você vai gerar um lucro, né? Aí vem essa ideia do capitalismo, né? Quanto mais lucro, melhor. O foco sempre no dinheiro. Então, para eu produzir muito dinheiro, eu preciso trabalhar mais. E aí eu começo a passar por cima dos meus limites, né? Os meus limites do meu corpo físico, os limites do meu psicológico, do meu mental. Porque nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos, igual você falou, a gente tem que aprender a lidar com a simplicidade. Sim. Vai ter momentos que nós vamos conseguir produzir, sim, a gente vai conseguir fazer nossas atividades, mas a gente precisa de momentos para descansar,
para trabalhar o nosso lado emocional, o nosso lado espiritual. Então, assim, a gente tem que ver a gente como um ser holístico, né? A palavra holismo vem daí. Nós somos um ser que nós somos corpo, físico, mente, espírito, né? Então, incluir tudo isso como parte de quem nós somos. E a gente precisa trabalhar todas essas áreas da nossa vida. Toda. Vem muito Então, essa questão da gente fazer essa relação, né? De que tempo é igual a dinheiro. Então, se eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo dinheiro. Então, peraí, eu tenho que ser produtiva todo dia. Tenho que trabalhar toda hora. Eu não posso parar, senão, né? Aí vem essa culpa. Exatamente. Então, assim, você não pode criar metas também, expectativas ilusórias do que você quer fazer, né? Do que você quer produzir. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia ilusória, né? Vou fazer X atividades no meu dia e aí você não consegue fazer nem metade. Mas porque muitas vezes você colocou uma expectativa, uma meta muito acima. Então veja se você não está se auto-cobrando demais. Se você não está criando expectativas muito ilusórias. E aí, por que você está se auto-cobrando demais? Quando é que você começou a acreditar que você precisaria trabalhar muito? Sabe, o que está por trás disso? Será que você acha que você pensa que você tem que trabalhar muito para então se sentir valorizado pelas pessoas? Para se sentir aceito? Né? Então começa a perceber ali o que está por trás, qual o trauma emocional que vem por trás dessa expectativa alta de trabalho, que eu tenho que produzir, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e ganhar um dinheiro, né? Quais são as motivações por trás disso? Porque quando a gente fica aí nesse ciclo vicioso de muita autocobrança, tem algo em desequilíbrio, né? Que precisa ser olhado. O equilíbrio é a gente saber que eu preciso fazer algo, tá? A gente precisa trabalhar, né? A gente tá aqui, né, encarnado na Terra. Tá falhando meu áudio? É porque tá dando uns chiadinhos, assim. Mas assim, Tá no meu? na hora que você fala, tá normal. Mas acho que é porque tem uma música de fundo, aí fica dando uns chiados. Então eu vou Pode ser tirar. que seja isso. Tá, eu tirei. Obrigada. Mas na hora que você tá falando, tá dando pra ouvir perfeitamente. Pelo menos pra mim, né? Tá. Então, assim, quando a gente entra nesse desequilíbrio de se autocobrar demais, tem algum trauma emocional aí por trás, né? E eu acho que o principal é a gente entender isso. Qual que é esse trauma emocional? Geralmente vem da infância mesmo, né? Do que a gente aprendeu, dos nossos relacionamentos com os nossos pais. E aí é um trabalho, assim, de autoconhecimento. É um trabalho que, se você não consegue identificar sozinho, você precisa de uma ajuda de um profissional, de um terapeuta, que vai poder te conduzir e te auxiliar nesse processo, né? De você entender a origem desse sentimento de culpa, dessa autocobrança, desse sentimento de, muitas vezes, não se sentir merecedor, né? Que eu vejo assim que quando a gente se sente culpado, automaticamente a gente não se sente merecedor, né? Porque a gente começa a buscar inconscientemente formas de nos autopunir, de nos autossabotar, né? Então a gente começa a deixar de fazer muita coisa, de evoluir, de buscar os nossos sonhos, porque você começa a sentir, isso não é para mim mesmo, não sou merecedora, assim, já fiz tanta coisa errada, né? Já fui criticada, muitas vezes lá na infância a gente foi criticado, a gente foi punido porque fez alguma coisa errada, né? Socialmente, pro meio ambiente do familiar que você vivia, aquilo era considerado errado. Mas isso não define quem nós somos. Isso que é a chave principal, né? Quando a gente trabalha esse nosso despertar espiritual, conexão com o nosso eu divino, a gente começa a ver que você não é os seus erros, sabe? Você não é isso. Isso daí é apenas uma experiência, né, que a gente teve. E eu sempre falo assim que os pleiadianos, que são os seres estelares que eu me conecto muito, eles me trazem muito ensinamento, eles sempre falam que
lá na dimensão deles, que é a quinta dimensão, que é essa dimensão para a qual nós estamos evoluindo espiritualmente, falando, lá não existe o certo e errado. Existem as experiências, e elas são neutras. São experiências que nos conduzem a nos conhecer mais sobre nós mesmos. Então, toda experiência é válida. Aqui na terceira dimensão, que a gente rotula como bom, como ruim, como certo, como errado. Sim. Mas todas as experiências são válidas e elas nos conduzem a um objetivo final, que é a nossa expansão e evolução espiritual. Eu acho que a gente tem que começar a olhar a ressignificar o erro, né? Olhar para o erro de uma outra forma. Olhar para ele como uma oportunidade de você perceber que por aquele caminho ele não dá, para você tentar uma coisa diferente. E realmente olhar para ele como uma experiência. Se você não tivesse feito dessa forma, você não saberia. Né? Então, é a oportunidade que você tem de experienciar novos caminhos, né? E não se culpar. Porque a gente está aqui para viver novas experiências, né? Para viver coisas. Então, essa coisa da gente ficar julgando o que é certo, o que é errado, e se punir por isso, se sentir culpado e sempre ficar ali naquela culpa, parece que você vai fazendo mais coisas que você julga como errado e se culpando mais e mais e mais e se fechando, né? E aí, como a Fê falou, depois vem questões de problema de saúde, né? Porque a gente não se liberta, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a trazer isso para a consciência, né? Observar e ver que tudo que a gente vivencia são experiências, são aprendizados. Nós somos eternos aprendizes aqui. Nós viemos para aprender mesmo. A Terra é uma escola que a nossa alma escolheu estar para então evoluir e expandir. Então, todas as situações que a gente vivencia, a gente precisa tirar o aprendizado. A gente precisa ver ali, sabe, o que eu tenho para aprender com isso? Como eu posso me tornar um ser humano melhor a partir de trazer essa mentalidade de crescimento. E não apenas, eu cometi um erro e eu vou chutar o balde, não vou fazer isso mais, parei, não querer olhar aí para isso, negar, sabe? Isso é péssimo. É muito ruim, porque você fica preso naquele ciclo. Você cria um karma ali, né, para você. Porque quando você nega algo e não olha para aquilo, não tira os aprendizados, para você então expandir como ser humano, porque essa é a nossa missão aqui, é expandir como ser humano. A gente veio para isso, não existe outro caminho a não ser esse. Quando você nega esse lado, você começa a repetir padrões de sofrimentos. Então, você tá lá no emprego, você tá infeliz. Aí você sai, você não olha para aquilo, você não tenta entender por que você está infeliz, o que está te causando infelicidade, como que você pode melhorar a respeito disso. Tá, você não procura entender sobre isso, você acha que simplesmente saindo, pedindo demissão do emprego e arrumando outro vai melhorar, mas não vai. Você vai atrair as mesmas situações, as mesmas pessoas, vão ser personagens diferentes, mas que eles vão ser reflexos daquilo que você precisa olhar, sabe? Todas as pessoas, as situações que a gente atrai para a nossa vida é isso. São reflexos do que existe dentro de nós mesmos. Então, não adianta mudar de emprego, mudar de relacionamento. Não adianta. A mudança tem que ser interna e não externa, né? Porque não é... A nossa felicidade nunca depende do externo, e sim do interno, da forma como você lida com o seu interior, sabe? Como que você está trabalhando, né, com essa sua consciência interior, com seus sentimentos, com suas emoções, com seus pensamentos. Isso é o principal, né? Sim. E olhar para essas questões, né? A gente sabe que não é fácil. Olhar para essa culpa, olhar para essa dor, olhar para tudo isso que nos causa realmente essa dor, realmente não é fácil. Mas enquanto a gente não traz esse olhar, né, para o nosso mundo interior, a gente não para de atrair tudo isso aqui que está acontecendo externamente. Então, parece que as coisas vão ficando mais afloradas, né? E quanto mais você vai deixando isso de lado, mais isso vai se manifestando na sua vida para você realmente trazer esse olhar
pro seu mundo interior, né? Que seja acolher essa criança interna, que seja entender por que eu tô me sentindo culpada, e mesmo que você não saiba, uma coisa que ajuda muito a gente a entender esses sentimentos, essas dores, é conversar com a dor. Então, peraí, eu tô me sentindo culpada, mas eu não sei por que eu tô me sentindo culpada, mas eu me sinto culpada todos os dias e isso não tá me fazendo bem. Tira um momento pra você, sabe? Isso é um exercício meditativo, né? Onde você vai estar ali, tipo assim, culpa, eu te vejo, eu te sinto, né? O que você tá querendo me mostrar, né? O que eu tô precisando olhar, como eu posso te ajudar, o que você quer, né? Vai conversando, sabe? Essas respostas, elas vão chegando, e é aí que vai trazendo essa cura, esse alívio, onde você vai entendendo essas questões, de onde que isso vem, seja dessa autocobrança, da questão de você querer estar sendo produtiva demais. Hoje eu até recebi uma resposta também de uma mãe falando que se sente culpada, né, por não passar tanto tempo com a filha dela, por ter que trabalhar, né? É muito aquilo que você falou, né, Fê? Tipo assim, nós mulheres já nascemos com essa culpa, né? E eu não sou mãe para falar sobre isso, mas o que eu escuto de mãe falando, né, desse sentimento de culpa. Teve uma vez que eu até escutei uma pessoa falando, tipo assim, nasce uma mãe e já nasce uma culpa junto. Então, assim, é conversar mesmo com esse sentimento. Porque às vezes você não sabe nem por que você tá sentindo, mas está nesse campo energético, né? Né, Fê? E aí você tá ali sentindo para também curar e ir trazendo essa cura para as pessoas ao seu redor também. Entender que não é só você que se sente assim, né? Sim. Já ouvi muitos relatos também de mães que se sentem culpadas por não estar tão presente com os filhos. Mas isso é uma culpa que a gente vem por causa dos padrões sociais, né? Que colocam esse peso em cima da mãe. Acho que existe uma romantização, uma idealização muito grande em cima do papel de mãe, né? E a mãe, em primeiro lugar, ela é um ser humano. Ela não é uma máquina que está ali 100% disponível para o filho, né? Ela é um ser humano, que ela tem as suas necessidades individuais, e muitas vezes as mães, elas esquecem delas mesmas para cuidar do filho, da família, e isso já vem embutido pela sociedade, né? Ela meio que já está a gente foi condicionada desde criança, ensinada a ter esse tipo de papel. Mas a gente nunca pode esquecer da nossa individualidade. Em primeiro lugar, eu sou um ser humano com as minhas necessidades individuais. E isso é muito importante que a gente olhe para isso, né? Nunca esqueça que nós precisamos de descansar, a gente precisa do nosso autocuidado, né? E não ficar ali sempre só servindo, disponível, servindo os filhos, o marido, a família. A mulher, ela já tem esse dom mais natural da empatia, da nutrição, mas quando você fica muito só no servir o outro, isso gera desequilíbrio, né? A gente precisa cuidar de nós mesmos e nunca pensar que isso é ser egoísta, não é, nunca foi, nunca vai ser. Você, pelo contrário, isso é amor próprio, né? Você se amar e cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física. Você precisa de ter esses momentos, né, para você cuidar de si. Isso é muito comum. Então eu vejo assim que existem muitos padrões sociais que a gente segue inconscientemente, automaticamente, e isso vai gerando muita sensação de culpa, sentimento de culpa, e a gente começa muitas vezes a não entender por quê. Então começa a se questionar, sabe? Eu acho que uma das grandes chaves do ser humano hoje é se questionar. Começa a se questionar se o que você está fazendo faz sentido, se o que as pessoas te falam faz sentido ou não para você, sabe? Se aquilo te faz bem ou não. E não apenas simplesmente aceita como verdade. Se questione, sente no seu coração se aquilo faz sentido realmente para você ou não. Né? Igual a Isabelle falando aqui, que elas cobravam muito. Não
muitas vezes a gente se cobra muito porque a gente quer seguir um modelo ali de sociedade, que a sociedade nos falou que é bom, né? Que é quando a gente não consegue atingir aquele modelo idealizado, romantizado, assim, de você ser uma pessoa, né? O que a gente pode falar, assim, que eu vejo que as pessoas cobram muito. Ah, por não ter um emprego para ganhar um salário X, não ter um carro, um caso, não ter um relacionamento assim, assado, com filho, né? Que é aquela família de margarina. E aí as pessoas começam a se sentir culpadas porque elas não... A comparação. Porque você tá se comparando, né? Você tá entrando nesse joguinho social. Mas o nosso objetivo aqui não é isso. A gente não nasceu para poder construir casa, ter carro, um trabalho para ganhar X. Isso daí não é o nosso objetivo final. Isso daí faz parte do processo, né? Das experiências que a gente vivencia. Mas não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é sempre buscar a nossa melhoria como ser humano, a nossa evolução. É sempre trazer essa ideia de, tipo, eu vou me melhorar, né? Eu vou trabalhar a mim mesmo, mas com o objetivo final também de ajudar o todo, né? De ser de deixar um legado, assim, no sentido de eu conseguir fazer algo que pudesse ajudar outras pessoas também. Nunca só pensar no nosso próprio umbigo, mas sempre pensar numa maneira coletiva, global, né? As suas atitudes hoje, como elas têm ajudado na sua comunidade, no seu país, na terra. Eu acho que muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso, sabe? Nas suas ações, como elas impactam as pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade, o seu país, o mundo, né? Se a gente for pensar a nível global, o que a gente pode fazer? Não poluir a cidade, começar a consumir produtos mais orgânicos, porque a gente sabe que hoje agropecuárias, indústrias, elas causam uma grande degradação no meio ambiente. Então, por que você não começa a mudar o seu estilo de vida, sabe? A valorizar os pequenos agricultores, a começar a investir mais em comida orgânica, porque isso daí é um pensamento a nível global, você está ajudando o planeta nesse sentido. Ou a nível das pessoas que estão ali no seu entorno, né? O que você está fazendo para ajudar as pessoas no seu entorno também? Né? Como que essas atitudes estão impactando essas pessoas? É igual o meu trabalho aqui nas redes sociais, que eu sempre faço, é sempre nesse tipo de consciência, sabe? Eu aprendi isso, que me agregou tanto na minha vida, então eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que se conectam comigo. Isso é um pensamento de como eu posso ajudar o meu próximo, né? É o pensamento de comunidade. Sim. E a questão de trazer o foco para você, né? Que nem a gente estava falando antes de começar a falar sobre isso, a questão da comparação. Às vezes o que faz sentido para o outro não faz sentido para você. Então, quando você traz esse foco para você e busca entender qual que é a vida que eu quero levar, o que eu preciso melhorar as minhas áreas e tudo mais, só de eu trazer esse olhar, eu já estou ajudando o outro à minha volta. Né? Eu já estou ajudando as pessoas ao meu redor, eu já estou ajudando o planeta. Né? Quando eu trago esse olhar para mim, quando eu trago o foco para mim e começo a curar essas questões, né? E buscar melhorias, transformações, né? Então, assim, e essa é a nossa missão de vida, sabe? É a nossa contribuição, é o nosso servir. Ao mesmo tempo que eu estou me autodesenvolvendo, me melhorando como ser humano, eu também posso ajudar o outro, né? A pessoa que está aqui do meu lado, eu posso ajudar o meu país, o meu planeta. Essa é a nossa missão. Então, sempre trazer isso para a consciência. Mas muitas vezes a gente acredita que a nossa missão aqui é outra coisa, né? É fazer viagens, ganhar muito dinheiro, ter um carro bacana, um carro do ano, uma casa bacana, mas
não é isso, não é essa a nossa missão. E aí, quando a gente não consegue isso, a gente começa a carregar o sentimento de culpa. Tá, nossa, eu não consegui nada disso. Então, começa a me sentir culpada. E assim, muitas vezes a gente se cobra muito no sentido de em pequenas coisas você pode ajudar o próximo, né? É uma atenção que você dá para a pessoa. Às vezes a pessoa ela só precisa de alguém para falar, sabe? Para poder desabafar. Você, tipo, dá o seu tempo para escutar a pessoa com paciência, com gentileza. Isso já é agregar para o próximo, né? É uma gentileza que você faz para alguém, é na rua que você encontra ali. Isso já, né, é o seu vizinho, né? Você vai lá, ajuda ele com alguma coisa que ele está precisando. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer, sabe? E que é essa ideia da colaboração, da solidariedade. E Mas essa é a nossa missão, né? e a gente até acaba se cobrando muito de ajudar o outro também, né, Fê? Mas eu acho que a importância da gente se ajudar primeiro e o quanto a gente tá quando a gente tá nos ajudando, o quanto a gente tá auxiliando o outro também, né? Porque não se colocar em segundo plano também, né? Essa questão de ficar se deixando de lado. Se priorize Sim. primeiro, cuide de você, né? Traz esse auto-olhar interno e aí você já vai começar a ajudar as pessoas também, né? Muito à sua volta, né? Igual a gente falou aqui, a questão do planeta, que é muito do que a gente está vivendo isso agora, né? Por isso que a gente está com essas dores, esses bloqueios muito aflorados, né? E por isso que a gente está trazendo até essas lives aqui para falar sobre essas dores, né? Para realmente para a gente entender por que a gente está sentindo muito dessas coisas. Isso. E a culpa, ela envolve muitas questões, né? Exatamente, muitas questões. Então, você, né, trabalhar esse amor próprio, esse olhar para si, seu autodesenvolvimento. E aí, automaticamente, quando a gente trabalha o nosso autodesenvolvimento, você já se torna contribuição para outras pessoas, porque você sabe que isso também vai te fazer bem. Quando você. Porque nós todos somos um. Então, quando você ajuda o outro, automaticamente você está ajudando a si mesmo. Né? Tá tudo interligado. Não existe separação. A nossa ideia aqui é que a gente vivencia distorcida de separação, mas não, todos os caminhos nos levam a um lugar só, que é a nossa expansão espiritual para essa ideia de que nós somos um. E, então, assim, começa a entender, né, o sentido do porquê que você está se sentindo culpado. Faz sentido eu me sentir culpado por isso? Quais as crenças que estão por trás disso? Né? Começa a se perguntar. O que eu acredito que eu fiz de errado? O que eu acredito que eu fiz que não foi legal? O que eu deixei de fazer também, né? Às vezes a gente culpa, a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu poderia ter feito isso. E fica se culpando. Hoje eu recebi também essa resposta de tipo assim, que eu deveria, que eu me culpo por coisas simples que eu deveria ter feito e hoje eu carrego esse fardo, né? Eu me identifiquei muito com isso quando eu li. Não foi nem aqui no Instagram, foi no app vizinho, nem sei se pode falar aqui, senão o Insta bloqueia. Mas que eu recebi isso, eu fiquei assim, gente, nossa, eu me identifico muito com isso, porque durante um tempo eu me culpei muito por coisas que eu deixei de fazer no passado, e realmente coisas simples, sabe? E eu acho que quando a gente sente essa culpa de algo que a gente poderia ter feito, não tem como a gente voltar lá atrás e fazer isso que a gente, né, fica ali se criticando que deveria ter feito, né? Mas o que você pode fazer com essa culpa que você está sentindo aqui agora? Ressignifique essas questões, né? Traz o perdão até para você mesmo, né? Se perdoa, entenda que você agiu da melhor forma que você poderia ter agido, né? Que você deu o seu melhor. E olha para isso como um aprendizado e siga esse presente agora, né? Porque a vida ela acontece aqui agora. Se libertando disso.
né? E entendendo e valorizando mais esse momento presente. Exatamente. Né? Então, por quê? Né? Você tem essa ideia de que deveria ter feito coisas no passado que você não fez. Mas essa ideia de que você deveria ter feito, quem te disse que você deveria ter feito aquilo? Com quem que você se comparou que fez aquilo e você não fez? E aí você viu que deveria ter feito e começou a se sentir culpado, sabe? Então começa a se perguntar: quem me falou que eu deveria ter feito aquilo? Com quem que eu me comparei? Vendo outra pessoa fazendo e eu queria fazer igual e não fiz? E então, assim, a gente não deve comparar a nossa vida jamais com a de outra pessoa. A única pessoa que a gente deve se comparar é com nós mesmos. Com quem eu era há 5 anos atrás e quem eu sou hoje. Qual foi a minha evolução? Aí sim eu posso me comparar, mas você nunca pode comparar a sua história com a de outra pessoa, porque são completamente diferentes. Né? São universos diferentes. Cada um tem a sua própria história, seu próprio universo ali. Às Então, vezes, essa questão da comparação é muito forte para trazer esse sentimento de culpa. E a questão também de você, quando há uma perda, você se sentir culpado. Então, seja, sei lá, a perda de uma pessoa, a perda de um emprego, a perda de um dinheiro, a perda de um relacionamento aconteceu aqui agora e você começa, gente, eu fiz alguma coisa de errado. Eu deveria ter feito isso. Nossa, se eu tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Nossa, por que eu não aproveitei mais? Não sei o quê. Então, não fique preso nessas questões, né? Se culpando nesse ponto. Porque lá você não pode voltar, mas é ressignificar esse aqui agora. Olhar para essa perda como um aprendizado e não uma culpa. Né? Olhar e ressignificar e valorizar, né? Fazer diferente a partir de agora. esse olhar aí que você citou como exemplo, ai, não devia ter feito daquela forma, né? Aí vem o sentimento de culpa. Podia ter feito diferente, podia ter obtido outro resultado. Mas não, você deveria sim ter feito exatamente daquela forma, porque foi você ter feito daquela forma que te fez abrir a visão para uma nova perspectiva, sabe? Uma forma diferente de se fazer agora. Então, tudo que a gente faz, até aquilo que a gente considera errado, é bom, a gente tem que agradecer, né? Eu sempre falo isso, e é o que o Ho Oponopono traz também, né? Para a gente limpar essas memórias, esses sentimentos de culpa. A gente precisa agradecer, a gente precisa honrar a nossa história. A gente precisa agradecer tudo que a gente vivenciou, as pessoas que passaram pelo nosso caminho, né? Todos esses processos que a gente passou. A gente precisa agradecer, porque foram eles que fizeram a gente ser quem nós somos hoje, até a perspectiva que a gente tem hoje. E tudo isso faz parte de um plano maior da sua alma para sua evolução. Né? E o caminho de cada um é único, é diferenciado. Né? Nunca compare seu caminho com o de outra pessoa. Não existe fórmula para a nossa vida, que todo mundo vamos seguir essa fórmula. Não. A nossa vida ela não é linear, ela é não linear, né? Que essa até a questão do tempo, que a gente tem a ideia do tempo linear e o tempo é não linear. Por que é não linear? Porque não existe fórmula. Uma fórmula que todo mundo vai seguir, né? Cada ser é único, cada pessoa vai experienciar de uma forma diferente. Cada pessoa vai viver um processo diferente para tirar os aprendizados que ela precisa de acordo com a alma dela. E a nossa visão aqui, né, encarnado na Terra, ela é muito limitada ainda, porque a gente não tem noção da magnitude da nossa alma, do que ela já vivenciou em outras vidas, em outras realidades. A gente não tem essa ideia. Quem tem é só o nosso eu superior, é Deus, né? Só eles que são capazes de entender tudo que a gente está vivenciando. Nós não somos, mas a gente tem que confiar, sabe? Confiar que o que está acontecendo é o que tinha que acontecer mesmo. Agradecer e sempre olhar, trazer esse olhar, né? Como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer melhor, para me tornar uma pessoa melhor. Sim. E lembrar sempre de que você é livre, né? Você tem o seu caminho aí para você fazer o que você quiser, né?
Eu lembro muito da parte da oração do Arcanjo Miguel, Fê, naquela parte que ele fala, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aquilo ali me traz uma liberdade, sabe? Essa coisa da gente realmente ter essa liberdade para fazer o que a gente quiser, para experienciar, para aprender. Né? Então, é olhar para os erros como um aprendizado, parar de se comparar, porque não tem que existir essa comparação, porque nós somos seres únicos, né? Assim como a nossa vida, a nossa jornada é única, nós somos seres únicos, né? Então, cada um tem o seu papel aqui, cada um tem a sua vida. Então, é aquela coisa, às vezes aquilo que faz sentido para uma pessoa não vai fazer sentido para você, porque você é diferente, você é outro ser, né? Então, e olhar para o passado ressignificando, né? Trazendo esse auto-perdão também e olhando para tudo como um aprendizado. Exatamente. E aí, além de trazer esse olhar de aprendizado, né, sempre falo para trabalhar a nossa criança interior, né, criança querida, porque é ela que comanda a nossa vida hoje. Nós, aqui, né, como adultos, nós temos 3 eus que moram dentro da gente. Um deles é a nossa criança ferida. Hoje tem que cuidar da nossa criança ferida, porque a maior parte das formas como a gente reage aos acontecimentos, quem comanda é a nossa criança interior ferida. Então é sempre bom ter esse olhar para ela, assim. Eu tô me sentindo culpada, tá? Em qual momento lá na minha infância eu me senti culpada? Chama sua criança para conversar, me fala aqui. Em quais momentos, né? Essa questão da criança é muito forte, né, Fê? Quando a gente tem consciência disso, de que tem essa criança interna, tudo começa a fazer sentido. Você fala, gente, é realmente a minha criança. Ontem, eu e a Fê, a gente sempre faz uma reunião antes de vir fazer as lives aqui, né? E ontem eu tava falando com a Fê sobre algumas coisas que aconteceram comigo ontem, a forma como eu tava me sentindo, não sei o que e tal. E eu gosto muito de me conectar com os oráculos. Eu até deixei aqui, Fernanda, para te mostrar. Aí olha o que saiu para mim aqui. Criança interior. E era muito da questão de ansiedade, de culpa, de produtividade. Eu tô assim, gente, o que tá acontecendo? Eu vou pedir uma mensagem pro oráculo. Criança interior. Falei, ai meu Deus, Fernanda, você tá aqui. Porque você fala muito sobre isso, né? E realmente é isso. Exatamente. A nossa infância, né? Os traumas que a nossa criança vivenciou ficam guardados no nosso inconsciente. Inconsciente, subconsciente, né? Cada um chama de um jeito. Mas essas memórias desses traumas ficam guardados lá, a gente não tem consciência deles, a gente nem lembra do que passou na infância. Muitas vezes a gente nem lembra o que aconteceu na nossa infância. Mas que é isso que faz... porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida que você automaticamente vem um sentimento que você não sabe de onde vem. Nossa, mas de onde veio essa raiva tão grande que eu tenho por essa pessoa? Ou tipo, por que eu fiquei triste porque alguém me falou algo? E às vezes a gente não entende muito bem, né, o porquê. E também é aqueles momentos que você joga a culpa no outro. Eu tô com raiva porque foi fulano que fez isso comigo. Foi ele que me deixou assim. Isso é a sua criança. É a sua criança birrenta fazendo birra. Né? A nossa criança birrenta, ela comanda a nossa vida. Então, aqueles momentos que você se vitimiza, isso é tudo a sua criança lá pedindo para ser olhada, pedindo para ser acolhida, para você ressignificar os traumas lá que ficaram registrados nessas memórias do seu inconsciente. Então, é um resgate da nossa... A gente tem que fazer, né? Hoje é muito importante, assim, fazer o resgate dos nossos traumas da infância, porque isso diz muito sobre a realidade que a gente está co-criando hoje. Né? As perspectivas do que a gente vivencia hoje, o que a gente tem, as nossas ideologias, as ideias, as crenças, tudo
tem como base a infância, né? O que você vivenciou lá, qual foi a forma que você foi educada, a forma que você se relacionou com os seus pais, o que você sentiu naquela época. Então, a gente tem que fazer, né, essa viagem de volta para nossa criança. Nós, como adultos, existe uma técnica até na psicologia, né, que chama parentalização ou reparentalização, que é você se tornar a mãe da sua criança. Você agora é a mãe da sua criança. A sua mãe não é a sua mãe, aquela que te pariu mais, não, é você. Você é a mãe da sua criança interior e você que vai cuidar, você é a responsável por ela agora. E aí, isso é uma técnica assim, super bacana para você curar suas feridas de infância. Né? Você olhar para a sua criança como se você fosse a mãe dela hoje. É bem interessante. E no Ho Oponopono existe muito isso, né? A gente usa essa técnica também. Eu estou estudando sobre o Ho Oponopono, uma ferramenta muito incrível que eu uso muito na minha vida. E aí lá fala, né, uma das vertentes do Ho Oponopono, mostra que nós temos essas 3 identidades dentro de nós, os 3 eus, que uma delas é a nossa criança ferida aqui. No Ho Oponopono a gente chama de Unihipili, que é uma técnica havaiana, né, ancestral, dos Kahunas, que são os nativos lá do Havaí. Então, na linguagem deles, eles chamam a nossa criança interior de Unihipili. E a nossa mãe interior, que é nós como adultos, né, é o outro nome que chamamos, que é... Eu não sei. É a Ohani. É a Ohani. Então, você pega a sua Ohani e manda ela conversar com a sua Unihipili. Manda elas se relacionarem ali para você tratar os seus problemas de infância e te ajudar aí nos seus processos da sua vida adulta, né? Eu tinha muita dificuldade, assim, de entrar em contato com essa criança por conta de traumas mesmo da infância, né? Então, toda vez que eu sentia que eu precisava entrar em contato, eu tentava fechar, né? Eu falava assim, não vou fazer isso agora. Aí aparecia alguma pessoa, tipo a Fernanda, que fala muito sobre criança exterior. E eu ficava assim, ai meu Deus, será que eu tenho que... Né? Como que eu faço para entrar em contato com ela? Porque aquilo me causava dor e eu confesso que ainda me causa essa dor. Então eu gosto muito de me conectar com ela às vezes, levando ela para assistir os filmes que ela gostava de assistir na infância. Então eu amo o filme da Disney, sabe? Eu amo escutar algumas músicas ali da infância mesmo. Então é um momento que eu vou entrando em contato com ela, porque às vezes a gente não quer lembrar muito das coisas do passado, né? Então é entrar em contato com ela de uma outra forma, sabe? Então eu entro em contato com ela muito dessa forma, assim, e eu vou indo aos poucos também, né? Porque às vezes você vai ter que ir acessando isso aos poucos mesmo, né, Fê? Porque quando existe um trauma lá atrás, talvez você vai ficar negando esse contato com ela. E às vezes você sente tanto essas questões aqui agora, que pode ser ela, né, que tá te pedindo esse acolhimento, esse abraço, né, esse colo, né? Então, se você não consegue entrar muito em contato com isso agora, entra de outras formas. Eu gosto muito de desenhar também, sabe? Eu gosto, igual eu falei, de ouvir essas músicas, de lembrar de coisas que eu gostava, sabe? Das brincadeiras. Então, para ela ir se sentindo, tipo assim, esse acolhimento, né? Que você tá olhando para ela. Então, assim, já tem alguns anos, né? Já tem uns 3 anos que eu tô aí nesse autoconhecimento, tô estudando, faço terapia em mim, em outras pessoas. Então, assim, eu posso te garantir com total certeza que a maior parte dos nossos traumas vem da infância. Então, a gente precisa olhar para a nossa criança, porque é comum, assim, no início do nosso processo de autoconhecimento,
a gente acha, negar os nossos traumas e achar assim, não, o que eu vivi na infância não tem nada a ver com hoje, não tem nada a ver. Não, não, minha criança, ela passou por aquilo ali, mas não foi nada. Mas para sua criança aquilo foi muito forte, foi muito traumatizante. Quantas vezes eu já fiz sessões assim que a gente vai em traumas da criança, assim, muitas vezes, porque, por exemplo, a criança às vezes tinha a mãe que trabalhava fora e a criança queria brincar com a mãe, queria ficar mais tempo, a mãe saía para trabalhar, a criança ficava chorando. E aí a criança se sentiu abandonada. Não necessariamente a mãe abandonou e nunca mais viu a filha. Não necessariamente isso. Isso também é um trauma. Mas a sua criança pode ter interpretado as vezes que a mãe saiu para trabalhar e que não brincou com ela como uma forma de abandono também. Isso gera um trauma. E aí na fase adulta você vai olhar, não, eu entendo completamente que a minha mãe precisou sair para trabalhar porque ela tinha que me sustentar. Sou super grata à minha mãe por ter feito isso. Mas a sua criança ficou machucada, porque quando você era criança, você não tinha essa consciência do adulto que você tem hoje. Então, lá na infância, sua criança gerou um trauma. E aí você precisa reconectar com essas memórias novamente, porque elas estão registradas no seu inconsciente. Você vai precisar reconectar com a dor desse trauma e botar isso para fora. E é o que é? Você vivenciar aquela dor e chorar, pôr para fora. O choro ele é muito importante para aliviar essas dores emocionais que a gente carrega. Né? Muitas vezes a gente fica segurando o choro, não, isso é bobagem, a nossa mente vem, né? É bobagem, eu não posso chorar por causa disso, não tem nada a ver. Mas tem sim, você precisa fazer isso, vivenciar essa dor, botar esse choro para fora. Porque aquilo aquilo ali tá te corroendo ali no seu coração, sabe? Aquilo ali tá te prejudicando, te bloqueando. Então você tem que olhar para essa dor mesmo, você tem que sentir, se permitir sentir, colocar ela para fora, permitir que ela circule no seu corpo. Eu já vivenciei assim dores de voltar para minha infância que eu achei que eu ia vivenciar. Eu achei que eu ia morrer de tanta dor no coração que eu sentia, sabe? É muito forte mesmo, mas a gente precisa vivenciar, conectar. Mas isso eu só consegui porque eu reconectei com a minha criança interior. Eu fechei os olhos, eu olhei para ela, eu a reconheci, acolhi e validei a dor dela. Eu olho, eu reconheço a sua dor, eu valido a sua dor. Eu não vou menosprezar a sua dor, pelo contrário, eu vou acolher com muito carinho. E aí nisso você se permite chorar, você se permite pôr isso para fora. E aí depois disso, desse processo, você ressignifica. Tá bom, agora que eu vivenciei isso, eu entendo, eu tiro os aprendizados, eu honro, eu agradeço tudo que eu vivenciei, mas agora eu não preciso mais disso, né? Aquelas dores mais profundas que a gente vivencia, que a sua criança pode ter se sentido rejeitada, abandonada. Você agora, como a mãe da sua criança, que é o que eu falei da parentalização, né? Que é você se tornar a mãe da sua própria criança interior, é você dar esse acolhimento, esse amor, para ela não se sentir mais rejeitada, abandonada, para que ela não espere isso de fora, para que ela não espere que essa aceitação venha das pessoas com que ela se relaciona, ou do seu trabalho, né? Porque ela sabe que ela vai ter isso de você. E aí ela passa a confiar mais em você. Isso tudo é internamente, né? Nós temos 3 eus que vivem dentro de nós. Que um desses 2 que eu falei é a nossa criança interior e a nossa mãe, que é o nosso papel hoje na vida adulta. Então você, como adulta, vira a mãe da sua criança. Então esse é um processo, assim, muito forte que funciona. Que funciona muito, assim, pra gente realmente superar as nossas dores de criança e abrir para as novas perspectivas, para você se permitir a viver mais leve, mais feliz, mais autoconfiante, sem culpa, né? Sem esses sentimentos de não se sentir merecedora. A gente vai liberando tudo isso e você começa a entender melhor por que você reage a algumas situações. Então, assim, eu tô falando assim, de uma maneira bem rápida aqui, né? E superficial, simplificada de como que é esse processo de liberação desses nossos traumas que fazem
com que a gente comece a se sentir culpado em algumas situações na nossa vida adulta. Sim. E na questão da liberação, é a gente olhar para essa culpa e trazer o perdão, né? Como a gente falou aqui, conversar com a culpa, né? Fazer esse exercício meditativo, trazer, por exemplo, o seu auto-perdão, entender, né, todas essas questões que a gente falou de questão de ser mais produtiva ou de questão de se culpar por não estar dando atenção para o seu filho ou para as pessoas que moram na sua casa, né? Nós, mulheres, como a gente traz essa coisa, tipo assim, eu sou mulher, eu sou dona de casa, então eu tenho que tomar conta de todo mundo, né? Entender que isso são padrões sociais, né? São questões que a gente precisa ressignificar como tempo e começar a transmutar, a liberar essa culpa. Então, acho que a gente já pode falar do exercício, Fê? Já pode ir, né, pro exercício. Vou só ler essa questão da Ana aqui, ó. Reviver as dores do passado é ruim? Por exemplo, trazer para o presente algo que já passou não traz a energia negativa no presente? Sempre tive essa dúvida. É o que a gente falou, né? Se existe uma dor aí, se tem algo que te incomoda aí, é que você precisa olhar para isso. Então, às vezes, você vai estar ali olhando para essa questão e a sua mente, sei lá, vai estar te trazendo essas situações para você reviver, né? Eu não acho isso algo ruim, mas a partir desse momento, tira um momento com você, sabe? E olha para essa dor, conversa com essa dor, libera, igual a Fê falou, se vier o choro, deixa o choro vir. Chora, porque o choro é uma liberação, né? Então, às vezes, reviver, para mim, é algo bom, né? Para a questão de você conseguir liberar isso. Porque às vezes você fica assim, nossa, mas eu não quero ficar revivendo as coisas do meu passado, eu não quero lembrar disso, não quero. Você tá ali bloqueando, você tá sentindo a dor, e essa dor, ela tá ali, ela vai ficar mais forte. Por quê? Você não tá trazendo a cura, o olhar para ela. E às vezes essa dor, ela só quer ser acolhida, ela só quer ser vista com amor, né? Ela só quer esse acolhimento. Esse acolhimento é você olhar para essa situação, olhar para essa dor, né? Então, eu tô aqui, eu te vejo, eu te sinto, né? O que vamos e olhar, trazer esse amor, esse acolhimento mesmo, né? Para si e para essa dor, né, Fê? É exatamente isso que você falou. Né, muitas vezes a gente começa a negar as dores do nosso passado, a gente não quer olhar. Isso é um dos primeiros estágios do autoconhecimento, do despertar espiritual, é a negação. Eu não quero olhar para os meus problemas, eu não quero olhar para as minhas dores, porque causa um desconforto, né? É desconfortável mesmo. Só que a gente precisa trazer, porque a dor, que você querendo ou não, ela já está gravada, os traumas já estão gravados no seu inconsciente. Você negando, vai continuar ali, aquilo vai continuar mandando na sua vida, inconscientemente. Você vai continuar agindo de diversas situações baseadas com esses traumas que ficam ali registrados no inconsciente, que é o que manda na forma como você enxerga as coisas, como você acredita. Então, para você mudar esse olhar seu sobre a sua vida, para você evoluir, expandir, a co-criar uma vida melhor, é preciso olhar para as nossas dores. A gente não pode fugir delas, tem que trazer. Você vai sentir desconforto, mas depois que você ressignificar aquilo, vai ficar leve. Vai ficar mais leve, entende? Aí você já vai mudar a frequência, né? Você vai. É igual uma doença, quando a gente tem uma doença no nosso corpo físico, você não tem que tomar um medicamento, né? Você tem uma ferida. Você não pode simplesmente, tipo assim, não vou olhar para isso. Não, você tem que cuidar, você vai lá, lava, higieniza, passa alguma coisa, coloca
uma proteção ali, né, para evitar infecção e tal. Você vai cuidar, você vai olhar para essa coisa, você vai sentir desconforto no início, mas é necessário. E depois aquilo começa a cicatrizar com o tempo, né? E aí começa a se tornar mais leve. Então, fazendo uma analogia assim, nesse sentido, para poder entender um pouco melhor. Seria isso, mas é importante sim que a gente olhe, não negue as suas dores do passado, não. Traz elas para o presente e ressignifica, né? Tira os aprendizados. Bom, agora a gente vai fazer a oração do Ho Oponopono, né? Essa oração é uma oração que a gente se conecta muito com o nosso coração, porque é uma oração que traz o perdão, até de coisas que inconscientes, coisas que a gente traz, né? Então hoje a gente vai fazer essa oração aqui com a culpa, porque é o tema dessa live, né? A gente vai trazer esse perdão para a culpa, mas o Ho Oponopono é uma oração que você pode fazer ela para tudo, né? Para você mesmo, para uma pessoa, para um sentimento, para uma dor, para uma energia, para o que quer que seja, né? É a gente trazer esse perdão para aquilo que está nos bloqueando, nos limitando, para as nossas dores, né? Então a gente vai fazer ela que agora é uma oração muito forte, né? Foi muito poderosa e a indicação é que a gente faça ela num período ali de, no mínimo, 21 dias, né? Que eles trazem essa sugestão, né? Pra gente fazer esse perdão ali com essa energia, com essa pessoa, com esse sentimento, com esse bloqueio, por 21 dias, né? Que a gente vai estar trabalhando essa cura. Então a gente vai fazer ela aqui hoje com a culpa. Você quer que faça ou você quer fazer? Pode fazer isso, que eu até meu computador acabou a bateria aqui. Então, peraí, deixa eu só pegar meu caderninho, que minha oração tá ali, que eu não sei ela de cor. Peraí. Tá. Então. Ai, será que se eu colocar a música vai chiar? Você pode colocar agora aí a gente testa pra ver. Tá dando pra escutar? Tá. Tá? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos primeiro pra gente trazendo consciência para esse momento presente, agora. Pra gente trazer essa consciência pro momento presente, a gente vai fazer uma respiração bem rapidinho, 3 vezes aqui. Porque a respiração, ela nos conecta muito com o aqui e agora. Então, respira fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Solta o ar. Mais uma vez. Respira fundo. E solta o ar. Eu vou fazer a oração aqui. Coloquem as mãos no coração. Enquanto eu vou pronunciando a oração, se vocês quiserem repetindo mentalmente, tá? Então vamos lá. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, a sua família, parentes e ancestrais em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe isso limpar, purificar, liberar
cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim está feito. Querida culpa, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata pela sua existência em minha vida e pelo fortalecimento que me trouxe. Querida culpa, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata pela sua existência em minha vida e pelo fortalecimento que me trouxe. Querida culpa, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata pela sua existência em minha vida e pelo fortalecimento que me trouxe. Querida culpa, eu purifico, libero e dissolvo todas as energias indesejáveis, karmas e conexões desnecessárias entre o nosso campo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. E assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Pode abrir os olhos. Toda vez que eu faço essa oração, eu sinto assim, meu corpo tremer. Ela é bem forte. Nossa, eu sinto isso aqui assim, ó. Ela é bem forte, ela é bem poderosa, essa oração. E estudar sobre ela também é muito forte, né, Fê? Nossa, estudar sobre essa cultura havaiana, sobre essa oração, sobre essa prática. Você pode usar isso para tanta coisa na sua vida, para seu processo mesmo de autocura. Igual a gente falou aqui, né? Não só sobre essa questão da culpa, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas às vezes a gente tem um conflito com alguma pessoa, sei lá, principalmente assim, relações familiares, né? E a gente não quer chegar pra pessoa, a gente não tem aquela coisa de assim, chegar pra pessoa e pedir perdão, né? Não sei o que e tal. Então, você começar esse perdão aqui dentro, né? Através, por exemplo, dessa oração, vai te ajudando a ir limpando, purificando todas as suas questões, né? E você percebe que as coisas na sua volta, elas começam a mudar. Porque essa oração, ela realmente faz essa limpeza, né? O Ho Oponopono a oração do Ho Oponopono é para limpar essas memórias distorcidas, né? Que a gente carrega, que nos desconecta da nossa essência divina, do nosso poder do eu sou. Então vai limpando essas memórias, né? Porque a gente vai ali nos perdoando a situação, honrando aquilo na nossa vida, agradecendo e tirando os aprendizados, né? Vendo aquilo como uma bênção na nossa vida e não como algo ruim. A gente tem que encarar todas as coisas que acontecem na nossa vida como se fosse uma bênção mesmo, sabe? Que veio para poder te ensinar algo. Então nunca fale que isso aconteceu comigo, foi ruim. Não encare dessa forma, né? Você está gerando memórias de sofrimento, né, em você. Então a gente tem que encarar como se fosse algo bom, que te trouxe um aprendizado, que te trouxe uma expansão, que te trouxe uma experiência ali que você precisou vivenciar. E aí, dessa forma, a gente vai dissolvendo tudo aquilo que está distorcido e a gente vai alinhando com quem a gente verdadeiramente é, em essência, né? O Ho Oponopono ajuda nesse processo. Sim. E é olhar para a nossa vida como uma experiência mesmo, né? Como essa oportunidade que a gente está aqui para experienciar. Né? Lembrar que todos nós somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria. Então a gente está aqui para viver, né? Sem julgamento, sem olhar, ficar julgando aquilo que é errado, se criticando, se culpando, né? E olhar para essas questões e curar mesmo, né? Porque
Eu vejo que um dos nossos propósitos aqui agora, com essa transição planetária, é esse nosso processo de cura, né? Porque o nosso planeta ele está passando por esse processo de cura, de purificação, de liberação de muitas coisas. E nós estamos aqui para auxiliar nessa cura, né? Então eu acredito muito que a gente pediu para estar aqui tendo essa oportunidade. E a gente enxerga essas coisas através das nossas experiências, das nossas relações. Então, todas essas dores, elas podem ser curadas. Você não precisa ficar aí sentindo dor, nessa limitância, né? Nessa culpa pela dor. Não. Isso tá aí para que possa ser olhado com amor, para que traga essa aceitação. Né? A gente precisa iluminar essas questões. E a gente ilumina como? Trazendo esse olhar, né? Com amor mesmo. Exatamente. Tem que trazer esse olhar amoroso para todas as situações, né, que acontecem com a gente. Porque só o amor cura, né? Só o amor transforma. Assim como os grandes mestres que vieram aqui na Terra, como Jesus, já nos ensinavam. E é isso, assim, foi ótima. Gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão, Ana. Gratidão. Pela presença. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer uma outra live, né? Já deixar o convite aqui. A gente vai falar muito sobre ansiedade. Uma coisa que eu passei também ultimamente, sim, passei por momentos de crise de ansiedade. Então, é algo que, principalmente nessa tensão que a gente está vivenciando, né, hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, muitas pessoas relatando, e a gente vai trazer esse tema para a semana que vem, né? Como que a gente pode trabalhar a ansiedade na nossa vida. Isso. É isso, gente. Se vocês também tiverem aí, né, sugestões de temas que vocês querem que a gente fala aqui, né, nas quintas-feiras, podem ficar à vontade aí para mandar para a gente, né, questão das suas dores, que a gente traz esse assunto aqui para a gente estar conversando também. Mas tem algo que vocês gostariam de saber mais a respeito, né? Que vocês queiram trabalhar na vida de vocês, que é algo que pode estar incomodando, que vocês gostariam de saber mais, né? Se melhorar em relação a isso, só mandar pra gente que a gente pode marcar uma live para falar sobre esse assunto também. E aí, quem quiser participar, a gente está criando um grupo no Telegram, né? Quem quiser participar desse grupo, a gente vai deixar disponível, toda semana a gente traz algum material que a gente deixa disponível lá. Então, a de hoje é essa oração. Quem quiser ela escrita, só mandar pra gente no direct, que aí a gente manda o link do grupo Telegram, vocês entram lá e pegam o material. Sim, né? A oração para fazer aí durante a semana, os 21 dias, né? Igual você falou. Sim, os 21 dias. Porque a gente acha que a gente consegue curar ali, né? Só uma vez e tudo bem, não. Por isso que eles falam sobre esse período de no mínimo 21 dias. Eu, Aline, eu sinto que certas questões minhas precisam ser mais até do que esse tempo, sabe? Mas aí é muito do seu sentir. É muito do que você vai vendo, assim, percebendo. Será que isso está aliviando? Beleza, mas será que isso já foi curado? E às vezes aparece uma questão e isso vem de volta. Então aí você vai percebendo o que vai funcionando para você. É isso, gente. Gratidão. Obrigada. Fê, obrigada mais uma vez. Nos vemos na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira vai ser lá no Insta da Fê. Né, o tema aí, como a gente falou, ansiedade. Isso. Então aguardo vocês. Gratidão. Até aqui. Gratidão. Beijo.